Gostaria que alguém lesse o texto bíblico para nós, Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Antes de começar, eu esqueci de uma curiosidade que o crente gosta de falar de comida. Teve um almoço lá na igreja. Eles souberam que eu estava indo embora naquele dia, eu ia pegar o avião à noite. Aí falaram assim: vamos adiantar o almoço que o pastor vai embora hoje? Aí o almoço saiu 3 horas da tarde, né? Então as lombrigas estavam aqui. Mas para eles é normal, porque como eles comem uma refeição, os pobres comem uma vez por dia, os mais ou menos 2 e os ricos 3 vezes ao dia. Então você levanta as mãos para o céu e diga: Senhor, obrigado, Deus obrigado, porque você come. Tem uns crentes aí comendo 5 vezes ao dia. Aí tem que dizer: Senhor, Deus obrigado. Agradeço porque você tem abundante, mas aí deu uma moderada. Mas não fica com a consciência pesada por ter bastante. Seja grato a Deus e saiba dividir o que tem. Então, quem come uma vez por dia, é o normal comer 3 horas da tarde, ou senão, quem come 2 vezes por dia, geralmente eles comem lá para as 10 horas, ou a segunda vez lá para as 3 horas. Então, para eles é normal. Mas para a gente que está acostumado a tomar café, almoçar, comer à tarde, jantar, eu já estava meio assim, mas eu não quis mostrar que estava com fome. Estava ali forte, esperando. E a comida que eu comi nesse almoço na igreja foi arroz, mandioca e carne. Coisa que era comum lá no Nordeste. Faz separado, põe numa panela, numa bacia, e então come a bacia dos presbíteros, todo mundo junto, na mesma bacia. A bacia das mulheres, das crianças, das senhoras, e assim vamos comendo todo mundo junto. Tem a foto lá, eu comendo com todo mundo junto. E é gostoso. Ninguém invade o seu território. Você marca o seu território, puxa uma carne para cá, uma mandioca para lá, e aqui significa que aquilo é seu, ninguém mexe. Então, quando comecei, eu já puxei 2 pedaços de carne, um pedaço de mandioca, e eu quase que espetei assim para ninguém pegar, mas eu percebi que não ia mexer, eu não quis fazer feio, né? Mas são as coisas que a gente encontra diferente, mas também assim não é tão diferente. Irmãos, quem já leu sobre a história da igreja, sobre a igreja presbiteriana, sabe que a primeira igreja presbiteriana começou lá no Rio de Janeiro, foi fundada por Simonton. Ele chegou em 1859, mas a primeira igreja foi fundada em 1862 no Rio de Janeiro. A segunda igreja foi organizada em São Paulo. E a terceira igreja é vizinha nossa, lá perto de Araraquara, foi em Brotas. E até algum tempo, no final do século XIX, a igreja de Brotas, uma cidadezinha do interior de São Paulo, era a maior igreja evangélica do Brasil. Foi uma grande igreja naquela época, tinha cerca de 100 membros, naquela época era uma grande igreja evangélica, foi uma das maiores do país durante alguns anos. De lá saiu grandes homens de Deus, a família Cerqueira Leite, muitos pastores, e ela foi uma igreja forte naquela época da história da igreja presbiteriana do Brasil. Durante o período do Novo Testamento, também muitas igrejas se destacaram. Algumas igrejas, como a igreja de Filipos, Tessalônica, que Paulo tinha um carinho especial, mas eu quero falar de 2 que destacaram mais. Jerusalém, por ser a igreja mãe, a igreja onde foi liderada pelos apóstolos, de lá saía a doutrina, as questões doutrinárias, era uma igreja conhecida pela comunhão, pelo amor, pelo evangelismo, uma igreja onde havia aquele calor forte, aquele amor, mas também, como toda igreja, havia pecado, porque a igreja mais perfeita na face da terra ainda é composta por homens, e havia pecados também na igreja primitiva, não era uma igreja perfeita. Outra igreja que se destacou no Novo Testamento foi a igreja de Antioquia, a igreja que nós lemos aqui. Uma igreja que se destacou por ser uma igreja missionária, uma igreja formada por gentios, e foi lá que os cristãos foram conhecidos como
Aliás, os discípulos de Jesus foram conhecidos como cristãos. E eles imitaram a tal ponto a Jesus que foram chamados de cristãos, pequenos cristos, seguidores de Jesus. É uma igreja que Paulo tinha um carinho especial, porque a igreja de Antioquia servia como base missionária de Paulo. De lá, ele saía para suas viagens missionárias. Ele chegava, pegava o seu barquinho, saía de Antioquia, contornava, visitava vários lugares, fundava igrejas, depois retornava para Antioquia, dava o relatório e dizia: Deus está abençoando o nosso ministério, Deus está abrindo a porta para os gentios entrarem na igreja, Deus tem curado, salvado, mas eu preciso voltar novamente. E ele voltava, segunda viagem missionária, voltava para Antioquia, Deus tem abençoado. Aí voltava, terceira viagem missionária. Então, a igreja de Antioquia foi uma igreja missionária, uma igreja forte, que Paulo tinha um carinho especial. Havia um laço muito forte entre Paulo e essa igreja. Havia uma parceria. Hoje é muito comum falar de parceria, e na obra missionária a parceria é muito importante, essa ligação do missionário com a igreja, da igreja com o missionário. Então, pensando na igreja de Antioquia, pensando no exemplo de uma igreja forte, de uma igreja missionária, de uma igreja que agrada a Deus, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para esse tema: uma igreja que agrada a Deus. E uma igreja que agrada a Deus, queridos, tem unidade na diversidade. A igreja de Antioquia tinha unidade na diversidade. Esse nome, unidade na diversidade, rima, foi proposital para você guardar: unidade na diversidade. Versículo 1, diz lá que havia bastante gente, dons diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, dons diferentes. Profetas traziam a mensagem de Deus para o povo. Mestres ensinavam a doutrina. Barnabé, agora fala de pessoas: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, pessoas lá da região da África, Níger, era um africano, Lúcio de Cirene. Manaém, Colasso de Herodes, foi criado com Herodes no palácio, então já cultura, estudo diferente. Havia também aí um judeu, havia Saulo, havia Barnabé, que era de Chipre. Então havia uma mistura, uma salada. E a igreja é essa mistura de pessoas, de culturas, de educação, pessoas que estudaram, fizeram a faculdade, pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, pessoas que vieram da Paraíba, pessoas que nasceram em Minas. E a igreja aqui é um pouco disso também. Toda igreja é um pouco disso. A igreja, queridos, é um lugar onde a diversidade é necessária e abençoadora. Essa diversidade não é a causa de briga, de separação, mas de união e de força e de atuação abrangente. Quando há diversidade, e essa diversidade está unida em Cristo, hoje o pastor falou sobre Cristo, o cabeça. Qual que é a base dessa unidade? É Cristo. Essa diversidade tem que estar unida em Cristo. E quando essa diversidade unida em Cristo, ela tem condições de atuar mais abrangentemente. Ela tem mais condições de conquistar mais territórios, de alcançar mais pessoas. Porque nessa igreja não há só pregadores. Há pregadores, mas também há cantores, há pessoas que ensinam para as crianças, há pessoas que podem evangelizar um professor universitário, há pessoas que podem evangelizar um mendigo, uma pessoa que está envolvida nas drogas, porque a gente, com culturas, com experiência diferente. Essa é a diversidade da igreja. Na igreja de Antioquia era assim: qualquer pessoa que chegasse na igreja, alguém poderia chegar com ele e ter uma condição de falar a mesma linguagem, porque havia essa interação. Eles estavam unidos em Cristo e assim faziam o trabalho. Havia também diferença de nacionalidades, de culturas. Barnabé era cipriota, Simeão e Lúcio eram africanos, e assim havia pessoas de cultura grega, de formação judaica, e essa diversidade não atrapalhava, não criava divisão ou barreiras, mas a diversidade tinha Cristo como o cabeça, e assim eles estavam unidos para fazer o trabalho do Senhor. Toda essa mistura racial, cultural, social, intelectual não atrapalhava, mas criava condições da igreja ter poder, força e visão para alcançar o mundo. Não havia lugar para os figurões, porque Cristo era o centro, Cristo era o cabeça, a razão de viver de cada um, e era Cristo o elo que unia cada um desses homens, desses líderes, pessoas consideradas importantes, mas não ficavam brigando por poder, por espaço, por importância, porque eles sabiam que Cristo era o cabeça e neles eles estavam unidos. Eles estavam unidos para glorificar a Deus e edificar a igreja.
Só a igreja consegue colocar, queridos, na mesma mesa, um doutor e um pedreiro, um metalúrgico e um professor, um negro e um branco, um intelectual e uma pessoa de pouco estudo, um rico e um pobre, para todos juntos compartilharem do amor e do serviço no reino de Deus. A igreja de Antioquia conseguiu colocar na mesma mesa essa mistura de gente que estavam unidos em Cristo para fazer o trabalho de Deus. E aí a igreja, pela graça de Deus, consegue colocar na mesma mesa pessoas diferentes, dons diferentes, estudo diferente, cultura diferente, gente que gosta de farinha, gente que não gosta de farinha, gente que tem uma torce para um time, outro não torce para o outro, mas estão ali unidos em Cristo. E é assim que tem que ser a igreja, que apesar de diferentes, nós sejamos unidos como liderança, como membros da igreja, para termos maiores condições de fazer a obra dele aqui em Vicente Carvalho e em todo o mundo. Lembremos que não somos competidores no reino de Deus, nós somos cooperadores. Isso vale na igreja, vale no casamento, na família. A igreja não é um lugar de se disputar quem manda mais, assim como no casamento. Quem manda mais? Tem que saber quem é o líder do lar, a Bíblia fala, quem é o cabeça. O marido lidera com amor, como Cristo ama a igreja, a esposa se submete voluntariamente como a igreja para Cristo. Não há uma briga, não há uma disputa, porque os dois são cooperadores, não são competidores. Na igreja, os membros, os ministérios não estão competindo. E se há competição, deve ser quebrado em nome de Jesus. Ah, não, aquele ministério, aquele grupo de louvor, aquele canta melhor. Não, não é isso. Nós somos cooperadores. Somos diferentes, mas estamos unidos em Cristo, cooperando para a glória de Deus, para fazer o trabalho do Senhor, para fazer a obra dele aqui, eu ia falar América é a minha... Agora estou morando em Araraquara, aqui em Guarujá e em todo mundo. Cada membro tem sua importância, sua função, já foi falado isso de manhã, e ele deve se unir com o outro membro, juntamente com a igreja, com a liderança, para fazer o trabalho, mesmo que eles sejam diferentes. Atenção, líderes. Os vários ministérios devem trabalhar unidos com Cristo, em Cristo. Devemos entender que Deus não usa somente os que cantam. Deus não usa somente os que pregam. Deus não usa somente os que ficam na porta, ou os que cuidam da criança, os que dão aula de catecúmenos. Deus usa todos os crentes que se dispõem a servi-lo. Deus usa pessoas mais velhas, mais novas. Deus usa pessoas que têm um estudo maior, que têm menos estudo. Deus usa qualquer pessoa que se colocar nas suas mãos para fazer a sua obra. Eu lembro há muito tempo atrás, me converti, cheguei nessa igreja. Aí, em pouco tempo, estava ali pregando. Aí alguém falou, mas chegou aqui na igreja, está pregando? Ainda tem umas gírias aí, meu e tal. Misturava um sotaque caiçara com paraibano e dava aquela coisa. Aí tá meio... Aí alguém disse, não, mas deixa ele é meio doido, é meio louco, ele quer ser missionário, deixa ele. Depois isso aí vai acabar com isso, aí depois ele desiste. Aí estou aí até hoje, graças a Deus. Mas Deus usa esses doidos mesmo. Paulo disse, Deus chama os loucos, então a gente tem que ser um pouco meio doido. Senão não cai. Então o crente, eu sou um louco, nós somos um louco estruturado, né? Um louco assim, bem, como diria, um louco assim, que pensa. O crente é meio louco. E missionário mais ainda, né? Mas é um louco ajuizado. Esse é o termo certo. Nós somos loucos ajuizados. É bíblico isso aí. Paulo diz que nós somos chamados pela loucura da pregação. Então, queridos, se nós nos dispomos, Deus usa. Mas só que Deus quer usar pessoas que sejam unidos em Cristo e que trabalham em comparação com outras pessoas. No reino de Deus, ninguém trabalha sozinho. E muita gente quebra a cabeça, e até mesmo no campo missionário, porque chega lá e desconsidera todos aqueles que fizeram um trabalho anteriormente. Ah, não, chegou. Esse pessoal, esse mais velho, vamos desfazer de tudo que foi feito, e esse pessoal não sabia de nada. Geralmente o missionário mais novo gosta disso, né? Chegou, esses mais velhos aí já está ultrapassada, tem uma nova metodologia agora de missões, e acaba desconsiderando. Não, eu vou fazer sozinho. E acaba bagunçando, sujando o pasto. Isso acontece no campo, na igreja, acontece no
presidente da SAF que assume outro. Não, a outra não prestou, fez tudo errado, eu vou fazer agora. Eu vou fazer a coisa acontecer. Tem que ter cuidado. Trabalhar unido, como a igreja de Antioquia, assim agrada a Deus. Mesmo que sejamos diferentes na forma de agir, de gostos, mas unidos em Cristo, na sua palavra. Tem coisas que todos nós temos que concordar. Cristo é o cabeça, a palavra de Deus é a regra, a liderança temos que ser submissos. Aqui não há mesmo sendo diferentes. Isso aqui nós temos que estar unidos para que a igreja caminhe. É assim que a igreja caminha, que ela faz o seu trabalho. E a igreja de Antioquia pôde fazer a diferença porque nessa salada, nessa mistura, nessa diversidade, havia unidade. Unidade não é uniformidade. Não, então todo mundo tem que vir de camisa amarela como Nicodemos. Não, isso não é unidade, isso é uniformidade. Deus não quer robô. Não, pode vir com a camisa azul, tem uns que gostam de camisa meio diferente. Também não pode ser tão extravagante assim que... Mas isso, uniformidade, não. Unidade não significa todo mundo igual. Mesmo corte de cabelo, a mesma roupa. Mas é união em Cristo, queridos. Naquilo que é a verdade, a palavra de Deus. Segundo lugar, nós vimos aqui na igreja de Antioquia, ela agradou a Deus porque havia unidade na diversidade. Também essa igreja agradou a Deus porque prestava um serviço a Deus para a edificação da igreja. Os crentes daquela igreja serviam para edificar a igreja. Não era para edificar o seu reino. Não era para fazer o seu nome, para aparecer, para se vangloriar, para dizer, não, fulano de tal é um grande pregador, fulano de tal é um grande cantor. Não, eles serviam para edificar a igreja. Versículo 2, alguém lê para mim o versículo 2. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Na versão atualizada, e servindo eles ao Senhor, adorando aí o serviço a Deus para a edificação da igreja. O verbo servindo, utilizado aqui, aponta para aqueles que serviam ao Senhor como servos. Na época do Novo Testamento havia 3 formas de alguém se apresentar como servo. Havia os servos, o doulos, que era o escravo. O escravo, o doulos, era aquela pessoa que pessoalmente acompanhava o seu senhor para fazer a sua vontade, realizar os desejos íntimos do seu coração. Paulo disse que ele era um doulos de Cristo. Ele estava para fazer a vontade do seu Senhor, de Cristo. Era aquele que tinha um compromisso direto com o seu Deus. Era aquele que estava para fazer a vontade. Tem que tirar isso daqui, senão vai me atrapalhar agora, hein? Esse é o doulos. Mas havia, queridos, outro que servia como aquela pessoa que servia diretamente ao Senhor. Havia também o que servia como leiturgós. Hoje a gente pensa apenas na palavra liturgia, aquela pessoa que a ordem do culto. Mas o leiturgós que aparece aqui no texto era aquela pessoa que servia para edificar, para abençoar o irmão. Então, servir a Deus como leiturgós significa ser um edificador, um abençoador do irmão. E diz o texto que Barnabé e Paulo e os demais líderes daquela igreja serviam a Deus como leiturgós, ou seja, como edificadores dos seus irmãos. E é assim que nós temos que servir a Deus, servir para edificar a igreja, para edificar o nosso irmão. E como nós servimos a Deus para edificar o irmão? Servindo a Deus conforme os dons que Deus tem nos dado. Era assim que Paulo fazia, que Barnabé fazia, porque diz o texto que havia profetas, mestres, então cada um servia a Deus conforme o seu dom. Paulo era apóstolo, era aquele que ia enviado por Cristo a outros campos, como Barnabé também. Barnabé tinha o dom da exortação, de consolar, de exortar, acompanhou João Marcos. Então ele servia conforme o dom, para abençoar, para edificar o irmão, edificar a igreja. E é assim que nós agradamos a Deus, servindo a Ele, conforme o dom que Ele nos dá, para a edificação da igreja. Paulo fala disso no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando havia aquela briga na igreja, cada um queria aparecer, Paulo disse, não, o dom deve ser para a glória de Deus e a edificação da igreja.
E é assim que agrada ao Senhor, quando eu sirvo para edificar o meu irmão, quando eu sou um leiturgos, ou seja, um edificador do meu irmão. A minha pergunta é: você tem sido um edificador do seu irmão? Você tem servido a Deus conforme o dom que Deus tem dado? E Deus sempre dá dons à sua igreja, sempre dá dons aos crentes. Se você ainda não está servindo a Deus conforme o dom que Deus deu, talvez você ainda não descobriu, mas Deus não é mesquinho. Deus não vai negar dons espirituais. Ele dá à sua igreja e dá a cada crente. É preciso se dispor, descobrir esse dom. E sempre faz aquela pergunta: mas como eu saber o dom? Como é que eu vou abençoar meu irmão? Como eu vou servir a igreja se eu não sei fazer nada? Não tem coitadinho na igreja. Eu não sirvo para nada, não sei fazer nada, não presto para nada, não posso fazer nada, eu sou velho, sou criança. Não existe isso. Porque Deus usa velho, criança, e Deus dá dom a crianças, jovens, adultos, qualquer idade. É preciso dispor o coração para servir a Deus. E é preciso ser um edificador da igreja, como Paulo e Barnabé, como a liderança dessa igreja, servindo eles ao Senhor, ou seja, se dispondo para edificar ao irmão. Eu apresentei lá o diácono Adriano. Ele está animado, quer ir para o seminário, quer ser pastor. E eu fico feliz de também ver que na igreja Deus tem despertado outras vocações para o ministério. Eu falei isso para ele, que nós não podemos mandar alguém para frente, para o seminário, para outro país, se ele não é uma bênção aqui, não é edificador aqui. Então, como eu conhecia, sabia que ele tinha sido bênção lá na igreja, tinha trabalhado, servido, pregado, eu estaria mais tranquilo de enviar para frente, para o seminário, porque ele tem sido uma bênção aqui, um edificador aqui. Porque se ele não está servindo aqui, se ele não está trabalhando aqui, se ele não está sendo bênção aqui, não adianta mandar para longe, ele não vai ser lá. E já disse Ronaldo Dori que você não precisa mandar para o campo alguém que não é bênção aqui. Se você está sendo bênção aqui, está trabalhando aqui, pode mandar para frente que ele vai ser bênção lá. E é preciso ser bênção onde você está, edificar a igreja onde você está. Porque se Deus colocar em outro lugar, você vai fazer a mesma coisa lá. Eu não vou fazer coisa diferente, assim, tão diferente lá. Eu não vou inventar coisas lá. Eu vou fazer o que estou fazendo aqui, porque é o que eu sei fazer. É pregar, é ensinar, só no nível transcultural, com outros desafios. Mas aquilo que eu faço aqui, aquilo que Deus tem me dado a graça de fazer aqui, eu vou fazer lá, com outra realidade, em outra amplitude. Mas eu não vou lá cantar, que nem sei cantar. Eu não vou lá inventar moda. E aquilo que Deus tem para você, Ele vai colocar para você fazer onde você está. A minha esposa, ela tem uma habilidade, que é uma habilidade que eu agradeço a Deus. Quando nós chegamos na igreja, ela tem a habilidade de olhar para a pessoa que está sentada no banco, talvez seja alguém aqui sentado no banco, 10 anos de crente e não tem nenhum ministério, nunca trabalhou, nunca se dispôs a dar uma aula, cuidar de uma criança, e acha que não pode fazer nada. E a gente, sempre na igreja tem essas pessoas. Se você for essa pessoa, é para você mesmo. Aí ela olhou, chegou, viu uma senhora sentada lá no banco, quietinha. Ela falou: não, aquela lá parece que tem jeito para ser professora no berçário. E ela pegou, treinou e hoje está lá, é professora, chama Dona Maria Nunes. Ela achava que não tinha condições, a igreja, talvez as pessoas não achavam porque é mais idosa. Nós temos que acreditar que Deus usa, que Deus desperta. Tanta pessoa tem que dizer: não, eu vou me preparar. Como nós também, vamos atrás. Então talvez você está aqui: eu já sou aposentado, já trabalhei demais, já estou cansado, já deixa para os mais novos. Trabalho para os mais novos, mas há sempre trabalho para aqueles que já chegou na casa dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, que dentro da sua limitação, do seu tempo, pode trabalhar também de alguma forma. Como aquele senhor, o pessoal de América já ouviu muito essa história, aqui vocês não ouviram. Ele tinha 90 anos, era um senhor de uma família muito grande, estava comemorando o seu aniversário,
Aí reuniu toda a família, e vai cantar aquele parabéns, aquele bolo, aquela vela, 90 anos. Aí começam os discursos. Aí chega o filho: pai, louvado seja Deus pela sua vida, agora o senhor pode descansar, pode sentar, que o senhor já trabalhou demais, tantas congregações o senhor já abriu, tantas igrejas o senhor já ajudou a organizar, já hospedou vários pastores, agora o senhor está com 90 anos, pode ficar tranquilo, quieto, sossegado. Aí aquele senhor começou a ficar vermelho, começou a espumar. O pessoal lá me conhece, quando fica nervoso, se for eu já estava fazendo assim. Aí ele levantou, aquele senhor, pegou o microfone e disse assim: que aposentadoria que nada, eu ainda quero trabalhar, eu ainda posso andar, posso falar, eu quero servir a Deus ainda. Vocês querem me aposentar? Para com isso, deixa disso. E ele queria trabalhar ainda com 90 anos, porque ele ainda podia fazer o que ele podia fazer. Ele não iria fazer aquilo que ele fazia quando tinha 40, mas o que ele pode fazer com 90 anos, ele vai fazer. Orar com alguém, receber alguém na sua casa para dar um conselho. Então, é um edificador do seu irmão, conforme o dom. E cada crente tem, no mínimo, um dom Deus dá, Deus não nega as suas bênçãos. Deus não dá dom somente para pastores, para quem é da música, Deus reparte. E naquela igreja havia vários dons, e cada um edificava o seu irmão, edificava a igreja. E quando chegava alguém naquela igreja, quando se convertia alguém, tinha alguém para atuar e ajudar. Tinha professores, tinha mestres, tinha evangelistas, tinha missionários, tinha gente para atuar em qualquer área, e tinha gente para enviar para o campo missionário. E é assim que essa igreja tem que ser. Queridos, uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que está unida na diversidade, uma igreja que serve a Deus para edificar a igreja. E por fim, uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ainda no versículo 2 e 3, diz o texto que aqueles irmãos, orando e jejuando, o Espírito falou: separai-me Barnabé e Saulo para uma obra que tenho chamado. E a igreja resolveu e fez o que era certo, obedecer. Eles estavam sensíveis. Por que eles estavam sensíveis à voz de Deus? O meu irmão Nicodemos aqui falou de algo interessante da terça-feira da oração. Algo que era... Eu já participei de terça-feiras aqui de oração, de 50, 100 pessoas na terça-feira aqui. Lá em América, quando eu cheguei, tinha 3 pessoas orando. Eu falei... Primeiro na segunda-feira, eu achei aquilo estranho. Na segunda-feira, a folga do pastor, vamos mudar para terça que eu quero participar. Aí mudamos para terça. Não fui fazendo mudança no outro dia, mas esperei um pouco e aí mudei para terça-feira. E comecei a ir. Depois levei minha esposa, meus filhos, aí já não tinha, já eram 4, né? Com mais 3 ficou 7. E nós fomos orando: Senhor, manda pessoas para vir orar. Aí quando eu saí de lá, graças a Deus, hoje nas nossas reuniões de oração, uma média de 20 pessoas participando, para uma igreja que começou, que tinha 3 pessoas na reunião de oração, uma média de 20 na terça-feira, uma igreja de 100 membros, já é uma porcentagem boa. E quando a igreja está orando, ela está mais sensível para ouvir a voz de Deus. O ambiente era favorável, porque os irmãos oravam e jejuavam. O pastor Ciro na quinta-feira falou de quê? Quem não estava aqui não sabe. Falou sobre jejum. Tinha pouca gente também na quinta-feira. Mas eu sei, é férias, o pastor estava viajando, às vezes acontecem essas coisas. Não cabe a mim julgar essas questões. Mas, quando a igreja ora, jejuma, esse ambiente é mais favorável, é mais propício para ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, a igreja está mais disposta a obedecer, porque está mais antenada, conectada, né? Hoje é conectada com Deus. Ela está mais ligada, percebe? Não, Deus está falando. Deus falou naquela igreja. Não sabemos como Deus falou. É bem provável que falou através de um dos profetas, e a igreja resolveu obedecer. Tanto a igreja obedeceu, como os 2 que o Espírito chamou para a obra. Barnabé e Saulo foram separados para ser enviados para o campo missionário. Então eles obedeceram, e a igreja também obedeceu e disse assim: vamos enviá-los para o campo missionário. E aquela igreja não ficou chorando, mas, Senhor, você vai chamar logo Barnabé e Saulo, nossos melhores líderes? Por que não chama lá um fulano de tal, mas logo Barnabé e Saulo?
Não, é esses homens que eu quero. A obra que eu tenho chamado são essas pessoas que eu preparei. Então a igreja não perde quando envia homens para o campo, para a frente. Ela ganha respeito, visibilidade, ganha a aprovação do Senhor. E às vezes nós somos questionados: você é louco? Vai deixar a igreja, agora que ficou boa, agora que está indo bem, você vai sair, deixar a igreja? Você vai levar seus filhos para aquele fim de mundo? Vai comer quiabo com arroz? Faz tanta comida aqui. Você é doido. E às vezes, querido, não é incrédulo que diz isso, é crente. Tem tanta igreja para você pastorear, pastor, você vai para aquele lugar, a igreja aqui está boa. E agora lá no meu presbitério, no final do ano aconteceu um rebuliço e ficou algumas igrejas sem pastores. É um pastor que, em dezembro, ele disse: eu não quero mais ser pastor. E a igreja ficou sem pastor, está lá, em Jaboticabal. Uma igreja grande sem pastor para 2000. Tem um evangelista, amigo meu, eu moro perto, eu vou dar ceia lá, mas está sem pastor em 2011. E aí o pessoal, igreja aqui, igreja boa. Aqui. Aí lá em Araraquara também. Mas não tem uma igreja. Aí chegou um diácono para mim e disse assim, não lá um diácono da igreja de Araraquara, mas passou, tem uma igreja aqui, não é a obra de Deus? Falei, é obra de Deus. Mas aqui em Araraquara tem você que pode pregar, tem vários pastores, tem igreja trombando uma com a outra. Deus tem me chamado para uma obra lá na frente, queridos. Precisa de pessoas que fiquem, mas é preciso que outras possam ir. Deus me chamou, eu tenho que obedecer. E a igreja tem que estar sensível para reconhecer o chamado nesse irmão e apoiar e estar com ele. Então a igreja não perde, queridos, quando envia seus homens, seus missionários, seus obreiros para o campo. Ela ganha. A igreja de América não perdeu. Ela ganhou. A igreja de Araraquara não perdeu. Essa igreja não está ganhando. E como o trabalho é duro, é preciso se preparar bem. E aí vocês me conhecem. Quantos anos de preparação para essa obra? E nós estamos aí nos preparando. Ainda falta muita coisa. Mas é o trabalho do Senhor. E diz o texto que aquela igreja ouviu, obedeceu e fez uma coisa importante. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aquela igreja obedeceu a Deus e tomou todas as providências. Esse impor as mãos sobre a cabeça de alguém no Novo Testamento é coisa séria. Não era brincadeira, como é hoje. Quando nós impomos as mãos sobre a cabeça de alguém, é muito sério. Quando impomos as mãos para ordenar um presbítero, um diácono, um pastor, significa sinal de autoridade. Nós estamos dando autoridade para essa pessoa fazer a obra de Deus reconhecida pela igreja. Quando a igreja impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo, ela estava dizendo assim, vocês podem ir pregar lá na frente, pregar em nome de Jesus, pregar o evangelho de Cristo, curar enfermos, porque nós estamos como representantes de Deus aqui na terra, como igreja, estamos dando essa autoridade para vocês fazerem isso, em nome de Jesus. Agora também, vocês que recebem a nossa autoridade, façam com seriedade, com compromisso, como vocês fazem aqui. Não vão lá fazer brincadeira, inventar moda, porque vocês têm autoridade para pregar, mas não é com o evangelho, é o evangelho que vocês pregam aqui, que a igreja prega aqui. Então é esse sinal de autoridade. A igreja deu autoridade para Barnabé e Paulo fazer a obra de Deus, mas Barnabé e Saulo deveriam fazer conforme a igreja fazia em Antioquia, não era diferente. Impor as mãos também significava um laço, uma ligação e também apoio. Nós estamos com você. Vocês podem ir, nós estamos com você para orar, para prover tudo o que é necessário para que vocês possam fazer o trabalho na frente. Nós vamos com vocês. Haverá um laço, haverá um cordão, haverá uma liga, haverá um relacionamento, haverá uma parceria. Vocês não serão jogados, abandonados lá no campo. Vocês podem ir, podem retornar aqui, porque nós vamos continuar unidos. Nós vamos manter esse vínculo de oração, de sustento. A igreja de Antioquia fez isso. Isso é ouvir a voz de Deus. Nós vamos fazer de tudo para trabalhar aqui, fazer a obra aqui. Vamos enviar aqueles para o campo missionário, mas nós vamos estar com eles lá. Nós vamos estar com... A igreja ia
permanecer presente com Paulo e com Barnabé, nesse laço, nesse vínculo de autoridade, de respeito e de parceria. É o que deve acontecer com toda a igreja que envia seus missionários para o campo. Sustentar as cordas, não abandoná-los em oração, em também financeiramente. E sempre as cartas dos missionários que chegam, às vezes, com essa dificuldade. Eu saí para o campo, tinha 10 igrejas que me apoiavam em oração e financeiramente. Passou 1 ano, 2 anos, tem 7. Passou 3 anos, tem 6. Agora só tem a igreja tal e tal. E aí, às vezes, esse laço vai sendo quebrado. Em parte, às vezes, o missionário contribui. Ele não escreve uma cartinha, não dá uma notícia, às vezes apronta lá também. Mas algumas vezes é porque, não, nós vamos mexer aqui, vamos quebrar aquela porta e vamos cortar o sustento do missionário. E às vezes acontece isso. Querido, nós temos que lembrar que se Deus chamou pessoas, essas pessoas são chamadas por Deus, enviadas pela igreja, e que nós também temos responsabilidade, porque nós estamos com Ele. Somos parte dessa obra. Ninguém faz a obra em Guiné-Bissau sozinho. Eu não vou poder fazer o trabalho lá sozinho se não tiver uma igreja aqui orando, apoiando, sustentando. E esse cordão, essa ligação não pode ser quebrada, cortada nem com o tempo, nem com as crises, porque Deus é o Senhor da obra, é Deus que paga a conta, e os recursos já estão aqui, a partir do momento que nós fomos fiéis. Aí tinha um sujeito orando, o missionário pregou, aí ele fez o desafio e tinha que ser levantado uma oferta, ele ia viajar para o campo missionário, precisava de R$3.000 para pagar a passagem. Aí o sujeito viu o desafio e orou assim: Senhor, levanta o Nicodemos para dar uma oferta. Aí o companheiro dele disse: tem vergonha na cara não, rapaz? Você está com R$500 no seu bolso, por que você está orando? Põe a mão no bolso e você tem dinheiro aí. Não precisa orar: Senhor, levanta o Nicodemos. Você tem que orar: Senhor, tira a aranha do meu bolso, tira o escorpião. Eu que tenho que ofertar, porque Deus já tinha dado. Ele não precisava orar pelo recurso, porque o recurso já estava no bolso dele. Então, às vezes a gente... Paulo falou que um gerador custa $1.500. Levanta alguém para abençoar ele. Às vezes você não tem $1.500, mas tem 50, tem 100. Então, às vezes, se você já tem um recurso, não tenta Deus orando pelo Nicodemos, ou pela a Claudete, ou pelo irmão aí, que eu estou falando só esses nomes que vem na cabeça. Então, queridos, são essas coisas. E a igreja de Antioquia estava sensível a ouvir a voz de Deus. Essa igreja também deve sempre estar sensível à voz de Deus. É uma igreja que agrada ao Senhor, quando ela dispõe a fazer aquilo que Deus quer fazer. Deus tem muitas coisas para fazer nesse mundo, e Ele faz através de nós, através da sua igreja, através de mim e de você. Queridos, a igreja de Jerusalém deixou a sua marca. A igreja de Antioquia deixou a sua marca. A igreja de Brotas teve um tempo bom, precisa reerguer de novo. Agora é a vez dessa igreja, é a vez da igreja presbiteriana de Vicente Carvalho deixar a sua marca, como uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja que faz a obra de Deus aqui em Vicente Carvalho e em todo mundo. É a nossa vez, é a vez da igreja de Américo, é a vez da igreja presbiteriana do Brasil como um todo deixar a sua marca, como uma igreja missionária, como uma Antioquia moderna. Precisamos deixar a nossa marca, a marca de uma igreja que agradou a Deus, que fez a vontade do Senhor. Louve a Deus, porque Deus tem te dado esse tempo, essa oportunidade, esse privilégio. O pastor falou nós falamos muito: você tem que vir e fazer isso. Mas, antes de tudo, é um privilégio trazer os filhos para consagrar a Deus. É um privilégio servir ao Senhor. Implica em responsabilidade, mas é um grande privilégio. E um grande privilégio que Deus nos dá é nos usar para fazer a sua obra, para investir em vidas, para alcançar pessoas para Ele. Então, Deus nos dá essa graça de participar de a Guiné, em outras partes do mundo. Suas orações, seu dinheiro, seu carinho são responsáveis por parte do trabalho que os enviados, que os missionários fazem no campo missionário. Já pensou nisso? A exemplo da igreja de Antioquia,
sejamos unidos na diversidade, estejamos dispostos a servir a Deus para a edificação da igreja e sejamos sensíveis à voz do Senhor, para conhecer a sua vontade e realizá-la na nossa vida, na vida dessa igreja. Certamente é a vontade do pastor da igreja que ela de fato agrade ao Senhor. E é preciso que todos entendam que a igreja é eu e você, somos nós. Eu não estou falando quem é a igreja, é você. E essa mensagem é para você, é para nós, é para todos nós. Que nós, queridos, possamos fazer a diferença e ser usados por Deus nesse tempo, nesse momento tão importante para o Brasil e para o mundo. Você sabia que as pessoas lá fora estão esperando da igreja brasileira que ela faça o trabalho missionário? Já passou a vez da igreja americana, passou a vez da igreja coreana, passou a vez da igreja escocesa, e todo mundo lá, principalmente na Europa, estão dizendo assim para nós: ó, agora é a vez de vocês, vocês são a bola da vez. É a igreja brasileira, é a igreja presbiteriana que tem que fazer missões agora, porque lá na Europa a igreja está morrendo, tal lugar tem guerra, tal americano não é bem visto lá na África, no Oriente Médio. É brasileiro que tem que ir. Então é a nossa vez de enviar missionários para todo mundo, assim como Deus enviou ao Brasil. E Deus tem abençoado também o país economicamente. Isso tem que refletir na fidelidade, mais recursos para a igreja e mais investimento na obra do Senhor. Aproveite as bênçãos que Deus tem dado no seu trabalho. Você tem estudado mais, tem trabalhado mais. Isso deve refletir em fidelidade e mais recursos na igreja e mais investimento na obra local e mundial. Isso é plano de Deus, abençoar a igreja, abençoar a nação, para que essa nação possa abençoar também outras nações com o evangelho. Isso tem acontecido na história. E se Deus tem abençoado a igreja brasileira e abençoado a nação como um todo, não é por acaso. Temos que agradecer e sermos fiéis e dizer: Senhor, vamos abençoar outros povos. Vamos contribuir para que o evangelho chegue em todo mundo e lá também sejam fundadas igrejas, seminários, escolas, hospitais, assim como aconteceu no Brasil. E nós, em Guiné-Bissau, temos igrejas, temos escolas, trabalho de nutrição, trabalho social, porque é o contexto de África, tem que trabalhar também nessas áreas fortemente. E precisamos que a igreja brasileira ore e contribua para esse grande desafio de Deus na África e particularmente na Guiné-Bissau. Vamos nos colocar em pé e orar? Deu aí o jeito aí nas fotos? Vou passar rapidamente, 5 minutos eu termino. Senhor, obrigado por essa igreja. Obrigado porque aqui o Senhor tem abençoado. Obrigado pelo pastor Ivan, pelo conselho, por aqueles que têm disposto o coração para servir ao Senhor nessa igreja. Que ela continue crescendo espiritualmente, numericamente, financeiramente, e que tenha sua visão alargada, estendida, ampliada para o trabalho missionário em Vicente Carvalho, em Guarujá, no Brasil e no mundo. Obrigado porque essa igreja tem sempre participado conosco, nos apoiado no nosso ministério, e agora queremos para o campo transcultural, com toda a família, que ela continue presente, sendo bênção em nossa vida, colaborando para que Guiné-Bissau seja alcançada pela tua graça e misericórdia. Sustenta essa igreja, sustenta seus membros, sustenta, Pai, cada visitante, cada pessoa que está nessa noite, que tu derrame graça, misericórdia, salvação, ó Deus, e disposição para te servir e para trabalhar para ti. Que haja, ó Deus, despertamento, mover do Senhor nos corações, que haja quebrantamento, quebra toda a frieza, todo o comodismo, Senhor, e que possamos ser gratos com tuas bênçãos, gratos com aquilo que o Senhor tem nos dado, e investir no teu reino e na tua obra, neste investimento eterno, que são vidas que são mais importantes para ti, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por esse culto. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Canto diferente, novo, que vem do nosso coração, para louvar nosso grande Rei, Jesus nosso Redentor. Canto diferente, novo, que vem do nosso coração,